apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, quem são? Qual a responsabilidade deles na igreja? Por que eles existem? E mais, será que você é vocacionado a um desses ofícios ministeriais? Como saber se você é vocacionado? Pois é, essas e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Isabelle e por aqui esse é o quarto vídeo sobre fundamentos proféticos. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre esse tema muito precioso que é um dos meus favoritos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais, também conhecido como os dons de Cristo. Em Efésios 4, a Bíblia revela fatos muito interessantes que aconteceram antes de Jesus ser elevado aos céus. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses dons, o que a palavra diz, que significa presentes, são presentes que Jesus entrega à igreja. Mas por que dons ministeriais? Porque mais adiante no texto, no versículo 11, Paulo vai dizer que Cristo deu uns a apóstolos, outros a profeta, outros a evangelistas, outros a pastores e mestres. Na prática, os dons ministeriais ou os dons de Cristo são pessoas que são escolhidas por Deus e que recebem uma vocação da parte de Deus para que atuem no corpo de Cristo como um presente dele à igreja, com 4 objetivos: equipar, edificar, conduzir à unidade e à maturidade. E o propósito dessas pessoas é servir a igreja. Sim, elas nasceram para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, capacitando os santos para que eles cumpram a missão que Jesus designou à igreja. A missão dos vocacionados é capacitar o corpo de Cristo, edificando o corpo dele, levando toda a igreja à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, de modo que atinja a maturidade. E Cristo, quando veio à Terra em sua primeira vinda, ele exerceu plenamente e perfeitamente os 5 ofícios ministeriais. Mas quando ele foi elevado aos céus, antes disso, ele delegou para que a igreja desse continuidade à sua missão aqui na Terra, propagando o evangelho, propagando o reino de Deus. Mas a igreja, para cumprir essa missão, ela precisa ser aperfeiçoada nos 5 ministérios. Então, Cristo é elevado aos céus, ele entrega dons à igreja, que são pessoas vocacionadas. A missão delas é aperfeiçoar os santos para que toda a igreja ela seja aperfeiçoada nos 5 ministérios e atinja, então, a maturidade, que é a estatura do varão perfeito, o Filho de Deus. Cristo é a plenitude. Cristo é a estatura máxima, a perfeição. E ele exerceu perfeitamente os 5 ministérios. E aqui já deixa claro que nenhum dos ministérios é completo sozinho. O ministério pastoral, o ministério de ensino, o ministério evangelístico, o profético ou o apostólico, eles não são completos sozinhos. Eles só são completos quando eles se unem e estão em unidade de fé e do conhecimento de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Ele é a estatura perfeita e completa. E ele é a expressão dos 5 ministérios juntos. E vamos lá. Você sabe qual a diferença entre o dom de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo? Pois é, tem uma diferença. Cristo é o dom de Deus. Vários versículos bíblicos falam que Cristo é o dom de Deus, é o dom gratuito de Deus, que por meio da obra redentora de Cristo nós temos salvação, a vida eterna. E Cristo, sendo o dom de Deus, também ele entrega dons aos homens, e esses dons são os ministérios, os ofícios, são os dons ministeriais. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que é enviado após Cristo ser levado aos céus, esse Consolador também dá dons. Só que esses dons do Espírito, eles se manifestam de maneira coletiva, mas de uma maneira bem especial e singular, individualmente. Esses dons se manifestam na vida de cada cristão. E sobre os dons do Espírito, nesse canal tem uma playlist falando de todos os dons que aparecem ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais, ou os dons da palavra. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link da playlist sobre os dons do Espírito. Não deixe de assistir, tá muito especial.
Voltando ao assunto, os dons ministeriais, né, os 5 ministérios, são vocações e ofícios que impactam todas as áreas da sua vida. Então, se você é uma pessoa que carrega esse ofício, que foi escolhida por Deus para servir a igreja, esse chamado vai comprometer todas as áreas da sua vida, vai impactar você por completo. Você vai ter que passar por um processo muito específico e intenso para se desenvolver nesse ofício, a fim de que você atinja a maturidade para capacitar a igreja. Ser chamado para exercer um desses ofícios ministeriais requer dedicação integral a isso. E não se trata de uma escolha pessoal. Não é você que escolhe se você quer exercer esse chamado, esse ofício ministerial. Deus te escolhe para isso. Ele te chama para exercer esse ofício. Mas antes de responder a pergunta se todos os cristãos vão ser chamados para esse ofício ministerial, antes eu queria falar individualmente de cada um desses ofícios. Vamos lá. O ofício apostólico, o apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Ela também vai carregar um significado de mensageiro, uma pessoa que é enviada em uma missão, um embaixador. Alguém que é enviado para cumprir uma missão e carrega a autoridade da mesma pessoa que o enviou. Alguns estudiosos, inclusive, correlacionam o apóstolo ao missionário. Porque o apóstolo, ele, além de ser enviado para essa missão, ele também é pioneiro. Geralmente ele é o responsável na plantação de uma comunidade de fé. É aquela pessoa que vai à frente, dando fundamentação e supervisionando, dando continuidade na construção da casa de Deus. Efésios 2:20 vai trazer a igreja como uma imagem de uma construção de uma casa que é edificada em cima da pedra angular que é Cristo e tem o fundamento dos apóstolos e profetas. Então a função apostólica está muito relacionada na construção dessa casa, na edificação dessa casa, na supervisão para que essa casa esteja sempre sendo construída e levantada no fundamento, na pedra angular que é Cristo. 2. Profeta ou ministério profético. O ministério profético, ele está muito relacionado a ver e ouvir, aos sentidos espirituais. O ministério profético, ele carrega a responsabilidade como de um sentinela, ou mesmo de uma atalaia, como aparece na Bíblia, que é alguém que sobe a um lugar alto e observa as movimentações. Ele discerne, está muito relacionado ao discernimento, aos dons de revelação e, é claro, a profecia, porque o ministério profético, ele carrega um encargo muito forte de ser sensível à voz de Deus e transmitir aquilo que Deus está falando, transmitir o plano, o propósito de Deus, transmitir direções, transmitir instruções, alinhamento. A Bíblia fala ali em 1 Coríntios 14 que o propósito da profecia é edificação, consolação e exortação. E o ministério profético, ele carrega muito esses 3 pilares. Então, assim como o apóstolo, ele carrega uma ideia de construtor, o profeta, ele carrega algo muito parecido com o arquiteto. É aquele que está ali segurando a planta, não é ele que desenha a planta. A planta foi entregue por Deus. Mas o profeta, ele vai discernindo para ver se a construção, se a edificação está sendo edificada conforme o plano original, conforme aquilo que foi estabelecido. Então ele vai dando direcionamentos, alinhamentos, exortações, consolações, a fim de que essa casa esteja edificada conforme o plano de Deus, a vontade de Deus. Mas sobre o ministério profético, a gente vai trabalhar muito isso mais nos vídeos adiante. 3. Ministério evangelístico ou evangelista. Ele está muito apontado para fora. Ele está muito ligado a incentivar e impulsionar a veia missional da igreja. A propagação da mensagem do evangelho, a pregação da palavra de Deus. O ministério evangelístico não somente está ligado a propagar, a expandir a mensagem do evangelho, da mensagem da chegada do reino de Deus, como também está relacionado a incentivar a igreja nessa propagação. O evangelista, ele incentiva a igreja, os santos, a pregarem o evangelho. Não é missão somente daqueles que são evangelistas a pregação do evangelho. Na realidade, a missão de cada um dos 5 ministérios é de toda a igreja. Cada ministério vai incentivar, capacitar, aperfeiçoar para que a igreja exerça essa missão. Então, o ministério evangelístico, ele vai incentivar, capacitar, dar estratégias para que a igreja propague o evangelho, pregue
a mensagem do Evangelho de Cristo para todas as nações. O evangelista, sim, exerce a pregação do Evangelho porque é uma missão de todos, mas ele principalmente incentiva a igreja nessa pregação. 4. O ministério pastoral ou o pastor. O pastor talvez seja um dos ministérios mais bem difundidos na igreja, mas às vezes muito confundido com um título. Pastor não é um título, pastor é uma função. E a função, a responsabilidade do ministério pastoral ou o pastor é cuidar e ensinar a igreja ao discipulado, aprofundamento no discipulado, no cuidado, de maneira saudável. A Bíblia fala sobre os falsos pastores. Na realidade, existem falsos dos 5 ministérios. Mas o falso pastor, por exemplo, é como um lobo que está ali abusando da ovelha. O pastor, ele ensina, e o ministério pastoral ensina, capacita a igreja no cuidado saudável, no discipulado saudável, sem abusos, sem violação à palavra de Deus. E o ministério pastoral, ele traz um cuidado não somente coletivo à comunidade de fé, mas individualmente na vida de cada cristão, para que cada cristão, por meio do discipulado, possa crescer e amadurecer. Volto a dizer, missão de todos os cristãos pastorear, porque Jesus ordenou a gente, façam discípulos de todas as nações. É nossa missão fazer discípulos, mas o ministério pastoral na igreja ensina como discipular de maneira correta, como cuidar das pessoas de maneira correta, em amor, porque Cristo é a expressão perfeita do bom pastor. E 5, o ministério de ensino. O mestre, ele é responsável em capacitar a igreja, trazendo clareza bíblica. A Bíblia fala que a palavra de Deus é luz para o caminho. Mas às vezes a palavra de Deus, às vezes a Bíblia, não é bem interpretada, não é lida da maneira correta, interpretada da maneira correta. Tantas vezes é usada para interesses próprios. E a responsabilidade do ensino, dos mestres, é capacitar a igreja para que esteja alinhada à palavra, com fidelidade e verdade a tudo que está sendo escrito. Porque a construção, ela precisa ser edificada, mas as pedras precisam ser colocadas uma em cima da outra de maneira alinhada à palavra de Deus. E o ministério de ensino vai trazer esse alinhamento à palavra, fazendo com que a gente sempre volte à Bíblia, a palavra, que é a revelação de Cristo escrita. Então o mestre, ele esclarece e dá entendimento àquilo que está escrito, dando a interpretação correta ao que está sendo dito. E aí vem a pergunta, e aí, todo cristão vai ter um desses ofícios ministeriais? Todo cristão vai ser chamado a um dos 5 ministérios? E a resposta é não. Na realidade, os 5 ministérios, como o próprio texto fala, são alguns que são chamados com o intuito de capacitar os santos. A realidade é que a maioria vai ser santo. E aqui não tem uma entonação ruim. Você, às vezes, não carregar um ofício ministerial, não ser chamado ao ministério. Porque, na realidade, quem exerce efetivamente, quem vai para o campo jogar e joga e faz os gols, é os santos. Os ministérios, as pessoas que são vocacionadas, elas exercem o papel como de um treinador. Elas ensinam os jogadores a jogar, mas quem vai para o campo jogar e fazer gol é os santos. Então, nem todos são, de fato, vocacionados a um desses 5 ministérios. Mas a missão dos 5 ministérios é aperfeiçoar os santos na obra do ministério. A missão é que os santos exerçam com maturidade, com unidade de fé e no conhecimento do Filho de Deus a obra do ministério. E os 5 ministérios capacitam os santos. Então, os santos, eles vão ser capacitados nas ênfases ministeriais. Então, todos os cristãos são chamados a serem vozes proféticas, a exercerem a missão apostólica da igreja, a exercerem a missão evangelística da igreja, serem missionais. É papel do cristão pregar o evangelho, é papel de todo cristão discipular, pastoreando, cuidando das pessoas. E é papel de todo cristão estar firmemente fundamentado na palavra de Deus. Nós precisamos ensinar essa doutrina.
É papel de todo cristão. Todo pai, por exemplo, precisa ensinar seus filhos à luz da palavra. Ensinem a criança no caminho que se deve andar. Ensinarem seus amigos, seus pais, alinhando. É papel de todo cristão ensinar mutuamente uns aos outros a palavra de Deus. Então, todos os cristãos precisam trilhar um caminho em todas as ênfases ministeriais. Agora, sim, alguns especificamente vão ser chamados por Deus e vocacionados à obra do ministério em um desses ofícios ministeriais. E aí a conversa muda, porque é algo muito específico, muito diferente em cada ênfase ministerial. Mas o propósito dessa série, por exemplo, é capacitar, é contribuir naquilo que eu sei. Eu não sei tudo, eu sei bem pouco na realidade. Mas o intuito desse treinamento, por exemplo, é capacitar naquilo que eu sei, é contribuir naquilo que eu sei a respeito do profético. E o canal, por exemplo, surgiu com esse propósito. Despertar nas pessoas que elas são vozes proféticas e que o ministério profético, ele não cessou em João Batista, mas ele é vigente. Inclusive existem profecias para os últimos dias, que está bem próximo daquilo que nós estamos vivendo. O ministério profético precisa se levantar com maturidade na igreja, porque os dias são maus. Nós precisamos crescer em discernimento, em revelação, ouvindo a palavra de Deus, sendo sensíveis à voz de Deus, transmitindo a palavra de Deus. E a própria palavra fala que todos deveriam profetizar, que o dom da profecia é um dos melhores dons porque edifica a igreja. E é a missão do ministério profético contribuir ensinando, capacitando a igreja no dom da profecia, por exemplo. Então, voltando à pergunta, realmente, nem todos vão ser chamados a um desses ofícios ministeriais, mas todos nós precisamos ser capacitados nessas ênfases ministeriais. Você pode talvez nunca ser um pastor de ofício, mas você foi chamado a discipular as nações, a discipular, e para dar uma resposta de obediência a tudo que Cristo comissionou à igreja, você precisa se desenvolver nessas ênfases ministeriais. E aí surge uma outra pergunta. E aí, Isa, como é que eu sei se eu sou vocacionado? Pois é, meus amigos. Existem 2 pontos muito importantes que confirmam se você é um vocacionado. Primeiro de tudo, Deus ele deixa muito claro de múltiplas formas em seu espírito que você é chamado e vocacionado ao ministério. Geralmente, essas pessoas, elas recebem profecias, recebem palavras do Senhor na própria palavra de Deus, na própria Bíblia. Elas também recebem revelações de múltiplas formas, sonhos. Deus conduz e deixa bem claro para essa pessoa de que ela tem um chamado muito específico a um desses ofícios, que ela foi chamada e vocacionada a ser um dom de Cristo à igreja, a servir a igreja. E o que pode acontecer é que talvez você tenha uma ênfase muito forte. Como assim, Isa? Às vezes você não é chamada a um ofício ministerial, por exemplo. Você não foi chamada exatamente para ser um profeta de ofício. Mas você tem uma sensibilidade, uma facilidade muito grande no profético. Existem pessoas que nasceram com uma ênfase muito mais desenvolvidas que outras. E isso é maravilhoso. Você precisa, inclusive, buscar desenvolver ainda mais para que você atinja a maturidade naquela ênfase. E você pode, inclusive, contribuir na igreja exatamente naquela ênfase, porque é uma comunidade de fé, por exemplo. Tem ministério evangelístico. Geralmente é missão de todo mundo evangelizar? É missão de todo mundo evangelizar. Mas existe ali um grupo de pessoas que faz aquilo com muito mais dedicação. E aí você pode servir, por exemplo, naquele grupo, naquele ministério. Isso vai fazendo com que a multiforme sabedoria de Deus, né? Que a igreja, ela tem uma expressão plural. E aí cada comunidade de fé vai tendo uma identidade um pouco mais desenvolvida. Alguns são mão, outros são pé, outros são ouvido, outros são olhos. Então, assim, o corpo de Cristo em si, a igreja é o corpo de Cristo, é um corpo só. Não existem vários corpos. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça. Mas dentro do corpo existem vários órgãos que trabalham de maneiras diferentes, de maneira unida. Somos um para que o corpo seja saudável, para que o corpo se mova conforme o cabeça manda. Então, você pode ir se encaixando conforme a sua ênfase. Somos plurais, somos diferentes. E aí você encontra a sua tribo. Agora, existe uma diferença entre você ter uma ênfase bem desenvolvida e um ofício, você ser chamado a ter um ofício ministerial. É o ponto 2.
A igreja confirma, a igreja reconhece. Isa, eu sou chamada para ser uma profeta. Se a igreja não reconhece, sinto muito. Você só tem uma ênfase muito forte, uma ênfase muito bem desenvolvida. Mas você só se torna, ou você só, na realidade, tem essa confirmação de que você, de fato, tem esse ofício ministerial quando a igreja reconhece isso em você. Se a igreja ainda não reconheceu, ou é porque você ainda não completou a sua jornada, seu processo de amadurecimento nesse ofício, ou porque talvez você não seja. E tudo bem. Maravilha! Ser santo é maravilhoso. Você pode exercer plenamente aquilo. Você pode profetizar com assertividade, você pode ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas, você pode operar milagres, você pode ser um instrumento da manifestação do poder de Deus. E maravilha, você não precisa ser vocacionado a um dos 5 ministérios para isso. Todos nós, está disponível para todos os cristãos poderem exercer os dons do Espírito, por exemplo. Se você tem dúvida, ou já tem até certeza, você precisa continuar nessa playlist, você precisa continuar assistindo os próximos vídeos para você começar a ter mais clareza do seu processo e ser mais assertivo no seu propósito de vida. Um outro ponto que eu preciso falar com vocês é que algumas linhas teológicas, elas acreditam que os dons ministeriais, alguns desses dons cessaram. Então, algumas linhas teológicas acreditam que o ministério apostólico já não está mais vigente na igreja, que se encerrou com os apóstolos de Cristo. Por quê? Porque Cristo enviou 12 homens. Então, aqueles 12 foram os apóstolos de Cristo. Mas aí eles não acreditam que, talvez, exemplo, o ministério apostólico continue vigente. A Bíblia, em vários textos do Novo Testamento, mostram, inclusive na história da igreja, que o ministério apostólico continuou. Então, algumas linhas realmente acreditam que esse dom cessou. Ou, exemplo, o ministério profético, que o ministério profético se encerrou em João Batista. Mas eu quero me ater ao texto. Vamos lá no texto. O texto diz que esses ministérios é até que a igreja ela alcance a maturidade para o aperfeiçoamento. E quando eu olho para a igreja, apesar de que a gente vê a igreja visível e não a igreja invisível, o que a gente vê não é a expressão daquilo que de fato a igreja é, né? Porque a gente vê a mistura, a gente não sabe quem são os nascidos de novo, quem é joio e quem é trigo. Mas eu creio que a igreja ainda está sendo ataviada para que se torne gloriosa com os atos de justiça, para que quando Jesus venha, ele venha e busque uma noiva adornada. E eu acredito que a gente ainda não completou a nossa missão. Se a gente ainda não completou a nossa missão, a gente precisa ser aperfeiçoado nas 5 ênfases ministeriais, nos 5 ministérios. Isso é o que eu acredito. Eu sigo uma linha mais carismática, mais ligada ao pentecostal. Mas se você é de uma linha reformada, provavelmente você também acredita que os dons do Espírito cessaram. Então, você vai acabar desconsiderando muitas coisas desse vídeo. Mas eu quero te dizer que, independente disso, nós seguimos como irmãos em unidade, porque nós cremos, né, na unidade do corpo de Cristo, na unidade do conhecimento do Filho de Deus. E Cristo continua sendo a nossa pedra angular. E esse ponto de comunhão é o que nos mantém unidos, é o que nos mantém em comum acordo, porque Cristo é o nosso Senhor. Nós cremos em um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E por fim, eu quero deixar claro aqui que os ministérios, eles não são um status ou um título, eles são um serviço, uma missão, um chamado ao serviço, porque a igreja carrega uma missão. E o propósito dos 5 ministérios é aperfeiçoar a igreja, a fim de que ela se torne madura, para cumprir plenamente a missão, assim como Cristo era pleno. Porque Cristo é a nossa estatura. Cristo é o nosso alvo. Cristo é a plenitude. Ele é o varão perfeito e nós caminhamos para que possamos atingir a maturidade, que é a medida da estatura de Cristo. Então a medida é lá em cima. E a gente precisa ser aperfeiçoado nisso. E os ministérios são presentes. São dádivas que o próprio Cristo deixou e enviou à igreja para que possamos cumprir essa missão. Ele sabia que nós iríamos precisar, por isso ele nos entregou. Assim como os dons do Espírito, ele sabia que nós iríamos precisar, por isso que o Espírito Santo manifesta os dons. E isso está disponível a nós. Nós só precisamos crescer em entendimento, em
profundidade nesses assuntos, para que a gente se torne maduro, para que a gente exerça a nossa missão de maneira completa e plena. E é isso, galera. Nos próximos vídeos a gente vai mergulhar sobre o ministério profético e o ofício de profeta. Beijo!